Estou empolgado hoje. Louco para te contar o fenômeno da refração, porque até então eu só falava da reflexão. Duas leis da reflexão, por favor. Isso, o ângulo que o raio de incidência faz com a normal, que é chamado ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. Perfeito. Primeira lei, segunda lei. Tudo bem? A primeira lei, ela parece menos importante, né, que a gente usa na hora de raciocinar, na hora de desenhar, mais a segunda lei. Só com essas duas noções. Também lembrando que a luz anda, que os raios de luz são in e que os raios de luz são rever. Lembrando esses detalhes, nós conseguimos fazer o desenho que nos mostrava aquilo que a gente vê em um espelho, chamado de imagem. E aprendemos a fazer os cálculos também para isso. Então, além da segunda lei da reflexão, né, que tem a forma matemática desse jeito, nós vimos para os espelhos esféricos e também para a câmara escura, né, nós vimos essas equações aqui, que, por incrível que pareça, vão continuar úteis agora na nova matéria. Mas antes de falar das lentes esféricas, lentes essas que permitiram maravilhas na ciência, desde enxergar as primeiras bactérias, os primeiros micro-organismos, até enxergar os confins do nosso universo, ou corrigir problemas de visão de pessoas que eram geniais e que não poderiam produzir, demonstrar a sua genialidade, porque os olhos delas não eram bons. Nós aprendemos a dobrar a luz usando lentes e resolver vários problemas técnicos. Por isso que é uma matéria tão legal. Aliás, hoje nós vamos ver que a tua internet só é do jeito que é graças ao nosso conhecimento de ótica. Tu vê, né? Sem conhecimento de ótica, a tua internet não seria como ela é hoje. Só que tu vê, para sair da reflexão e ir para esse fenômeno novo, refração, eu primeiro vou te mostrar uma coisa chamada índice de refração. Alguém sabe alguma coisa sobre a velocidade da luz? Alguém lembra alguma coisa dos nossos papos anteriores sobre a velocidade da luz? É bem rápida. É bem rápida, ótimo. Só de ter essa noção de que a luz é muito, muito rápida, tá ótimo. É 3 mil, não é? 13. Ah, colou. Olha só. Não tem problema, não tem problema. Na verdade é o seguinte, ó, eu quero é isso. Primeiro que tu saiba que a luz é a coisa mais rápida que existe. Quando a gente fala que a luz é a coisa mais rápida que existe, a gente está querendo dizer o seguinte, ó, que nada que possua massa que pode andar na velocidade da luz, nada. Nem um elétron que tem uma massa bem pequena não pode atingir a velocidade da luz. Essa noção é importante. A luz é a coisa mais rápida que existe. Quando eu falo essa frase, eu estou querendo falar algo relacionado à massa. Não quer dizer que uma informação não possa viajar mais que na velocidade da luz. Isso pode. Certo? Uma informação ela pode superar a velocidade da luz. Agora, algo que tem a massa jamais superará a velocidade da luz. A velocidade da luz essa que é a que a colega falou. Talvez para o leigo poder entender seja mais fácil falar em 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, também é ruim de entender o que é isso, né? Mas sei lá, é algo em torno de quase 8 voltas no planeta Terra em um segundo. A luz teria dado 8 voltas no planeta Terra se ela, né, estivesse passando pelo Equador, certo? Encostado na superfície. É assustador, não dá? É muito difícil conceber isso. É muito difícil conceber que distância é essa. A gente vai usar em notação científica. Nós vamos usar a letrinha C a partir de hoje para representar a velocidade da luz no vácuo. O que é o vácuo mesmo? A ausência total de matéria. É nada. Vácuo é nada. Vale lembrar que vácuo é uma ideia humana, tá? Não existe, na verdade, o vácuo. Isso é um pouco assustador, eu fiquei assustado quando fiquei sabendo disso. Vácuo é uma ideia humana, não existe o vácuo. No espaço sideral, longe de tudo, não tem nada. Não quer dizer que não tenha nada ali. Tem um pouco de uma molécula de gás passando, um núcleo de hélio passando, uma radiação qualquer passando. Então a ideia de nada, na verdade, é uma ideia humana. E no laboratório a gente não consegue fazer vácuo. A gente pega lá um casulinho de aço lá hermeticamente fechado, usa uma bomba qualquer para ir tirando o ar que tem lá dentro, mas sempre sobra uma outra molécula safada lá que não dá para tirar. Tu vê, em 2013 a gente não consegue fazer vácuo. Procura isso, né? Mas então tá, a velocidade da luz no vácuo do
espaço sideral, que não é totalmente vácuo. Então eu vou escrever aqui velocidade da luz no vácuo. Essa velocidade é a maior velocidade que existe para coisas que possuam massa. Como eu vou te provar depois, informações podem superar a velocidade da luz. Massa não. Nós vamos passar para metros, botando mais 3 zeros, ficaria 300 milhões. Então 3 vezes 10 na 8, como a colega falou. Essa constante ela é tão importante, tão importante, tão importante. Boa parte da física moderna nasce dessa ideia da velocidade da luz ser um valor constante para a velocidade da luz no vácuo. Porém, quando a luz começa a se propagar no ar, a velocidade dela dá uma mudadinha, dá uma diminuidinha de nada. Se a luz passa a se propagar no vidro, ela dá uma reduzidinha na velocidade dela, dá uma caidinha na velocidade dela. Se ela se propaga no cristal, um diamante, por exemplo, a velocidade dela cai ainda mais. Ainda é muito rápida, muito rápida, mas cai. E o que os caras que estudavam esse fenômeno que eu vou te mostrar hoje, em refração, perceberam? Que quanto maior era a mudança da luz, da velocidade da luz, quando ela mudava de meio de propagação, por exemplo, indo do vácuo para a água, ou indo do cristal para a glicerina, todos os materiais transparentes, a luz passa por eles com bastante qualidade. Quanto maior era a redução de velocidade da luz, mais a luz sofria um desvio. Então a galera percebeu que quando a luz muda de meio de propagação, por mudar de velocidade, a luz sofre um desvio. Nome desse fenômeno? Refração. Todo mundo já sabe o que é refração. Refração é o fato de a luz mudar de meio de propagação, e aí, como vai mudar de velocidade, dá uma mudança de direção no raio de luz. Então cuidado, o raio de luz anda em linha reta num meio homogêneo e único. Se ele muda de meio de propagação, o raio de luz vai sofrer um desvio, e esse fenômeno é a refração. Só que para a gente poder medir o quanto vai refratar, o quanto vai desviar, eu tenho que comparar a velocidade da luz no vácuo e no lugar onde ela vai passear, ou seja, no material antes e no material depois. No material A e no material B. Então vai ser o seguinte, ó, a primeira coisa, índice de refração absoluto. Absoluto. Que história é essa de índice de refração absoluto, letrinha N? É tu pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz nesse material que tu está estudando. Se for o índice de refração do material X, é a velocidade da luz no material X. Sem homenagem ao Einstein. O Einstein chamava a partícula de luz de celeritas. Ele falava, não, a luz é uma partículazinha praticamente sem massa, que é a celerita. Ele falava, a galera, né, para puxar o saco do grande Einstein, chama até hoje a velocidade da luz de Czinho. Show de bola. Então, peraí, se eu te falo o seguinte, ó, a velocidade da luz no material, num vidro especial, a velocidade da luz num vidro especial, que tem vários tipos de vidro, sabe, né? Vidro crow, vidro flint, vidro, né, espelhado, vidro dopado com chumbo para bloquear a radiação, tem de tudo que pode imaginar. Esse vidro de hoje tem a velocidade da luz nele, a velocidade da luz no vidro especial, tem 1,5 vezes 10 na 8 metros por segundo. Determine o índice de refração desse vidro. Tu vê, galera, de cabeça já calculou o primeiro índice de refração da vida dela, sem eu nem ter exemplificado. Essa é uma das questões da prova. Não vai ter prova nessa parte, na verdade. Vai ter um trabalhinho, né? E não vai nem ser sobre essa parte vai ser só exercício mesmo. Vai ter um trabalhinho sobre a parte final da apostila, que é os defeitos da visão humana. Uma parte bem interessante. Vai ser a aplicação dessa matéria. Mas tu vê, o primeiro exercício que geralmente eu peço é esse. Ué, já que o índice de refração é C sobre V, se ele falou tabelado o valor da velocidade da luz no vácuo e me disse que a velocidade da luz nesse vidro especial é 1,5 vezes 10 na 8, eu posso calcular sem sofrimento que o índice de refração desse material é 2. Que interpretação física eu tenho, então, quando o índice de refração é 2? Que a velocidade da luz cai 2 vezes, cai pela metade. Beleza? Eu divido por 2 ela. Então, peraí, e se eu falo para vocês,
Um material transparente alienígena achado na Terra possui índice de refração 3. Qual é a velocidade nesse material alienígena X? Mas sem nem conta vocês fizeram? Ah, tá, eu acabei de te mostrar que se é 2 cai pela metade. A hora que falei 3, tu pensou cai 3 vezes, dividisse por 3 e respondesse de cabeça, né? Que bonito. Mas vamos usar uma vez na vida, uma na morte, a definição de índice de refração. Vamos ver. Isso, N igual a C sobre V. 3 é igual 3 vezes 10 na 8 sobre V. Está dividindo? Está multiplicando? Ah, claro, né? Não precisava nem fazer a continha. Entendi por que deu 1 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, primeira coisa para a gente começar a se familiarizar com essa nova área da ótica é o índice de refração. O que faz o índice de refração? Mede a velocidade da luz num determinado meio. Mas cuidado, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz. É uma maneira de medir a velocidade, só que é uma maneira meio esquisita, porque quanto maior o número, menor a velocidade. Então, quanto maior o índice de refração de um material, mais refringente é esse material, é o nome técnico que se dá. Então, o material A tem índice de refração 4. O material B tem índice de refração 10. Qual é o material mais refringente? O que tem 10, eu acabei de falar, que é o que tem o maior índice de refração. O NA era 4, o NB era 10, é o B. Mais refringente é maior índice de refração, é menor velocidade. O que significa N igual a 4? Caiu 4 vezes, dividiu por 4 a velocidade da luz. O que significa N igual a 10? Pô, dividiu por 10, foi violenta a queda. É raro isso, tá, galera? Para tu achar um material com índice de refração 10, olha, cara, não conheço. Em laboratório agora tem uns caras aí que conseguiram reduzir a velocidade da luz a poucos centímetros por segundo. Então tu vê a luz passando assim, ó, devagarzinho na tua frente. Mas isso agora, e não sei o que esses filhos da mãe fizeram para conseguir isso. Mas índice de refração, um alto índice de refração é o do diamante, que é 2 e pouco. O índice de refração da água é 1,33 mais ou menos. Ou seja, está caindo só um pouquinho a velocidade da luz quando a luz sai do ar, por exemplo, e vai para a água. Aliás, deixa eu te contar, o índice de refração do ar, tu não vai acreditar, N do ar. N do ar. Aliás, qual é o N do vácuo? 1. Por definição, o N do vácuo é 1. Porque o que seria o N do vácuo? É a velocidade da luz. Dividido pela velocidade da luz? No vácuo, né? Tudo bem? 1. O índice de refração do vácuo é 1 por definição. Ou seja, tu não pode ter dúvida. Falou, a luz vem do espaço sideral, já tem que saber. O N do vácuo é 1. Se ela passa por mais de um material seguido. Ah, múltiplas refrações, estudaremos isso. Nós faremos uma refração de cada vez. Mas depois vai ter um macetezinho, vai acontecer a apostila nem fala disso. Mas como eu trabalho essa matéria em outros lugares, eu vou bater esse papo. Quando eu terminar a refração, tu me cobra. Ô, professor, e a múltipla refração? Certo? Porque eu vou completar isso. Muito boa a tua colocação. Olha só, inacreditável. Olha o índice de refração do ar. Conclui alguma coisa para mim ao olhar o índice de refração do ar. Muda quase nada, a velocidade da luz no vácuo é praticamente igual à velocidade da luz no ar, né? Aqui no ensino médio. 1, pelo amor de Deus, não, isso aqui esquece, na faculdade olhe lá. Só se for coisa cabreira mesmo para calcular. Porque se for coisa tranquila, 1. Tudo bem para vocês? Então até agora foi só uma introdução. Nós vimos o que é índice de refração, vimos a serventia dele. Em vez de mexer com o número grande, quando a gente mexe com índice de refração, a gente mexe com o número pequenininho, fica mais gostoso de trabalhar com a ideia. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade, mais cai a velocidade. Adorei, tá ótimo por enquanto. Às vezes, a gente quer comparar o índice de refração do material A com o material B. E se eu disse que existe o índice de refração absoluto, é porque deve existir o índice de refração relativo. Adivinha como é que se calcula o índice de refração do material A em relação ao material B? Pega o NA, divide pelo NB, só isso. Deu 3, o que significa? Deu 3, o que significa?
O N do A é 3 vezes maior que o N do B, portanto, a velocidade dele cai 3 vezes mais. A velocidade do B, então, é 3 vezes maior que a do A. A velocidade da luz. Ah, olha que interessante, se eu quisesse continuar, ó. Quem é NA? NA não é C sobre VA? Então vai. Ó, que legal. É só não estar acordado, ele participa legal da aula, ó. Né? Se eu botei isso aqui como C sobre VA, ele automaticamente bota o outro como C sobre VB. Divisão de fração é a primeira. Ó, o que vai acontecer? Vai cortar Czinho com Czinho. Uma outra forma de comparar o N do material A com o N do material B é dividir VB por VA. Ó. Se tu vai calcular pelas velocidades, elas mudam de posição. Olha que perigo. Só um detalhezinho, às vezes uma questãozinha ou outra de vestibular pode querer confundir o aluno nessa história de índice de refração relativo. Então, duas formas de calcular o índice de refração relativo. Ou tu divide os N's na ordem, NA sobre NB, ou divide as velocidades na ordem oposta, já que rolou uma divisão de fração e alterou a ordem ali dos elementos. Nada demais, então é só o meio de campo que eu queria conversar com vocês. Percebi que a maioria está entendendo a nossa discussão. Tu vê, né, a fórmula matemática, pelo amor de Deus, isso é bobagem para quem já enfrentou coisas muito piores, teve que tirar índice de baixo para de cima. Então tá tranquilo. Refração. Material A, podemos começar com ar. Material B, podemos começar com água. E aqui a nossa querida reta normal. Reta normal que nós já usávamos em espelhos planos. Certo? Por que ela tem esse nome de reta normal? Porque ela é normal à superfície, ou seja, porque ela faz 90 graus, porque ela é perpendicular à superfície. E lá vem o raio de luz. Vamos supor que é um raio de luz monocromático. Adivinha o que significa isso? Monocromático. Uma cor só. Porque se tivesse uma luz branca, que é a mistura... Aí a gente vai ver depois que cada cor de luz refrata de um jeito. E aí então a luz branca ia se separar nas cores do arco-íris. É assim que acontece o arco-íris, porque a luz do sol refrata na água, nas gotículas de água que caem, certo? E é por isso então que a luz branca do sol se transforma no arco-íris. Provando então, o arco-íris é a prova de que a luz branca é a mistura de todas as cores. Claro que foi provado também pelo disco de Newton, né, na nossa feira de ciência. Mas talvez o arco-íris seja uma prova até mais elegante, mais bonita. Agora olha que interessante. Tu acha que esse raio de luz, quando estiver passeando no ar e for para a água, ele vai aumentar ou vai diminuir de velocidade? Vai diminuir, acabamos de ver que, né, que a velocidade da luz no ar é praticamente igual a do vácuo, que é a maior que existe. Então tem que diminuir. E o que tu acha? Tu acha que esse raio de luz vai se aproximar da normal ou vai se afastar da normal? Ou vai passar reto? Ele vai se aproximar da normal. A dica que eu dou para o aluno não esquecer é que o ângulo com a normal acompanha a velocidade. Se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. O ângulo com quem? Com a normal. É por isso que vai acontecer isso aqui, ó. Quando um raio de luz for do ar para a água. Este é o chamado ângulo de incidência. Esse é o chamado ângulo de refração. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Cuidado, galera, ó, uma parte do raio, vamos fazer um raio mais suave aqui, ó. Uma parte do raio pode ter sofrido reflexão, na verdade é o que ocorre. Quando tu olha para uma superfície da água, por exemplo, tu consegue ver o ambiente externo, mostrando que tem um pouco de reflexão, e tu consegue ver o fundo da água se for limpo, mostrando que tem refração acontecendo. Como aqui o meu objetivo hoje é só estudar a refração, eu vou apagar o raio refletido. Tudo bem? Mas ele existe na prática. Aqui, ó, eu estou vendo a caixa de som, então está tendo reflexão, mas eu estou vendo a parede lá fora, quer dizer que está tendo refração, tem par da luz que atravessa o vidro. Hoje um fenômeno que eu quero estudar é a refração, por isso estou apagando o raio refletido. Então, peraí, nome desse raio? Incidente, obrigado, incidente. Esse outro? Raio refratado. Raio refratado. É bom que tu ir tentando acompanhar para ir se familiarizando com esse vocabulário novo.
Né? Que, por exemplo, um material é mais refringente que o outro, cara, ou é refringente, o que significa isso? É um vocabulário todo próprio da matéria, né? Reta normal, não custa. Não, duvido tu falar a primeira lei. Eu duvido tu falar a primeira lei da refração. O raio incidente. O raio refratado. Cuidado, refratado. E a reta normal. Acredito. A mesma lei. O que significa coplanar? Mesmo plano. Quer dizer que quando a luz entra na água, ela muda o ângulo que ela faz, que é normal. Mas se ela vem num determinado plano, ela continua naquele mesmo plano. Ou seja, se mergulhasse uma placa de madeira na água, ela iria acompanhar rentezinho o raio. O raio não ia atravessar essa placa de um lado para o outro. O plano de chegada é igual ao plano de saída. Então ficou fácil, né, cara? Se o cara já tinha decorado a primeira lei da reflexão, tira o nome raio refletido, coloca raio refratado e guarda no mesmo arquivo do computador lá essa informaçãozinha. Mas a segunda lei é que é a mais bonita. A segunda lei da refração é que é a mais bonita, é a que pode envolver algum tipo de conta. É a que vai nos permitir comparar o ângulo de incidência com o ângulo. Que ângulo é aquele ali? Ângulo de refração. Olha o que o Snell e o Descartes descobriram no laboratório. Sim, aquele francesinho arretado, o Descartes, lembra? O inventor do plano. É chamada de lei Snell-Descartes, então, porque o Descartes meteu o bedelho nessa também. Grande matemático, filósofo, né? O que o Snell e o Descartes perceberam em laboratório? Eles perceberam que a razão entre os índices de refração dos materiais, o N do ar naquele caso, vou chamar de 1 e 2 agora, né? Vou chamar de 1 e 2. O N1 dividido pelo N2, a razão entre os índices de refração dos materiais é igual à razão entre os senos dos ângulos de refração e de incidência. Tu vê, ó, o seno, depois eu posso te provar por que o seno aparece nessa fórmula, tá? É porque a dedução ali poderia chatear alguns, se é uma coisa que é para poucos, nem todos os alunos têm interesse e são beneficiados com a dedução da fórmula, mas é bonitinha essa dedução aí. Mas olha o que o cara descobriu, que a razão entre os índices de refração, a razão entre os índices de refração não revela a diferença de velocidade, a razão entre as velocidades. Ele percebia que era a mudança de velocidade que fazia a luz desviar. E ele percebeu que era o seno do ângulo. A razão entre o seno do ângulo é que fechava a conta. Eu ia perguntar se o onda devia estar com índice de incidência. Aqui, né, ficou trocada a posição, né? Pode pensar porque se fosse a velocidade daria certo. Beleza? Que o índice de refração foi uma criação do homem para não precisar trabalhar com a velocidade. Certo? E, não vê, talvez fosse melhor calcular o índice de refração contrário, V sobre C. Tá entendendo? Então, de qualquer forma, mas olha só como é que eu vou usar a fórmula. Eu não vou usar essa lei Snell-Descartes dessa maneira, eu não gosto dela assim. É assim que ela aparece no vestibular às vezes, mas eu não gosto dela assim. Eu vou fazer o que o Cruz escreve. Olha como é que vai ficar a segunda lei. N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno. É assim que eu uso ela. Eu sempre uso ela assim, que aí fica fácil na minha cabeça. N de chegada vezes seno de chegada é igual ao N vezes o seno, chegada, chegada, saída, saída. N de chegada vezes seno de chegada é igual N de saída vezes, pronto. Chegada, chegada, saída, saída. Simples assim. Eu te dou 3 das informações, tu calcula a que está faltando. Então, por exemplo, sabendo que o ângulo de incidência era 60 graus, o ângulo de refração é 30 graus, determine o índice de refração da água, ou do material 2. Certo? É esse tipo de continha que a gente faria nessa hora. Cara, mas 90% das questões o cara mata lembrando que se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta.
Se a velocidade diminui, pronto. A velocidade aumenta, o raio se afasta da normal. A velocidade diminui, o raio se aproxima da normal. Só isso, cara, mata um monte de questão. Porque é raro aparecer conta com a lei Snell-Descartes. Até aparece, mas não é toda hora. É raro aparecer conta com ela. Mas quer ver? Vou fazer um exemplo para ti. Vou fazer um exemplo clássico para ti. Para essa situação aqui, imaginem que esse é o ar. Que aqui é 60 graus, como eu disse, e aqui é 30 graus. Eu poderia perguntar, calcule o índice de refração do material 2. Concorda comigo? Tem quem me ajudar, vamos ver. 3 vezes 10 na 8. NA, concorda comigo? Vezes seno de 60, obrigado amigo, é igual. N2, se eu quero descobrir, vezes... Então tu vê, cara, ó. Mesmo sendo a primeira vez na vida que tu olha pra isso, tu vai... Ah, pô, realmente, bota ali, bota. E aí agora, meu Deus, e agora? Ó, tem gente que tá super atenta. O N do ar é 1,0003. Isso me indica que a velocidade da luz no vácuo e no ar é praticamente a mesma coisa. Aqui no ensino médio o aluno vai ter que lembrar sempre que o N do ar é 1 aqui no ensino médio. É 1. Aqui no ensino médio é 1. Seno de 60. Eu fico feliz, não é normal na tua idade o cara não lembrar ainda do seno de 60. Não é bom sinal. 1/2, mas tem a tabelinha, tudo bem. Elimina, olha o N do material. Raiz, é inacreditável, mais ou menos quanto? 1,73. Quanto é que eu disse que era o da água? Alguém lembra? O índice de refração da água? 1,33 para ser mais preciso. Então não é água. Ó. Eu poderia, por exemplo, dar uma tabela cheia de N de vários materiais, né? E te pedir com esse cálculo descobrir que material é então o material 2. Aí tu faz o cálculo, vai na tabelinha. Glicerina. Certo? Ou sei lá qual é outro material. Eu também não tenho decorado o N dos materiais não, entendeu? É que como eu já fiz muito exercício, alguns acabaram se fixando. O N da água, por exemplo, que é 1,33. O N do vidro, que é mais ou menos... Alguém lembra o N do vidro? Eu coloquei ele no quadro? 1,5. Foram os que eu decorei. Eu sabia que o diamante tem aquele brilho todo especial por causa do N dele ser muito alto. Eu sei que é 2 e pouco. 2,7, se eu não me engano. Né? Mas não é obrigatório decorar nada disso. É porque o cara tem uma experiência a mais com o exercício e vai decorando algumas coisas que podem ajudar numa aula, por exemplo. Na hora de eu explicar, não tem que estar toda hora procurando na tabela o índice de refração. Foi muito difícil. Eu acho que o mais difícil é quando eu peço o ângulo. Né? Que, por exemplo, eu peço o ângulo, a equação pode terminar assim, né? Seno de R é igual a raiz de 2/2. Aí a gente vai ter que ir na tabela de seno buscar o R, né? Eu acho que esse passo final deixa o aluno um pouco seguro. Quanto é que seria o R nesse caso? Alguém lembra? 45. Parabéns, 45 graus. Mas concorda? Eu poderia ter te fornecido os N's, te fornecido um ângulo e te pedido o segundo ângulo, né? Aí tu ia chegar numa coisa desse tipo, por exemplo, e não teria acabado. Teria que achar o ângulo R na tabela ainda de senos. Porque por isso talvez a galera fique um pouco cabreira nessa hora. De repente os senos ainda não estavam bem resolvidos na vida da cara. Aí além da física, a física já começa a mexer com o seno. E agora vai começar toda hora, tá? Senos e cossenos vão começar a aparecer na física o tempo inteiro. Mas já apareceu, professor, para decomposição. Não, mas agora vai aparecer nas equações mesmo. Vai ficar o terceiro ano, eu digo, né? Vai ficar um pouco mais bonitinho. Então tá. Ó, até agora o que apareceu de novo nessa aula? Definição de índice de refração e a lei Snell-Descartes. N de chegada vezes seno de chegada igual N de saída vezes seno. Cara, só de lembrar dela, assim, às vezes no vestibular, uma refração. N de chegada, seno de chegada, N de saída, seno de saída. Às vezes tu não faz a conta, mas só de pensar nos números ali, tu já consegue tirar várias conclusões a respeito do que vai acontecer na refração. Mas não é o filé ainda. Mas, por exemplo, olha que legal já as consequências do que a gente já discutiu. Olha que legal. Se o raio de luz entrando fez esse caminho, saindo ele faria que caminho? O que seria o oposto para cá? O mesmo. Os raios de luz são o mesmo. Eu até entendi o que tu quis dizer com o oposto, mas é o mesmo. Concorda comigo? No sentido oposto. É
É o mesmo no sentido oposto. Agora entendi. Legal. Ô pessoal, então tu imagina que seja aquela situação, ar, água, situação mais clássica, eu acho, de refração na nossa vida, né? Certo? E tá lá o índio. Peixinho. Pintado, olha que bonito. Tá? O índio tá aqui, feliz. Só por que os índios usam óculos? Não, é que eu... Tá rindo, né? Uma vez eu tava vendo uma reportagem, uns caras, uns médicos brasileiros, inventaram um sistema de óculos revolucionário, onde eles iam na tribo curar a galera que tava com problema de visão. Só que óculos é uma coisa que precisa de uma máquina para polir a lente de vidro, né? Não dá para levar uma máquina lá de sei lá quantos R$1.000 num avião no meio da Amazônia para fabricar óculos para os índios. Não dá? Fica inviável também tu ir lá, ver qual é o problema do cara. Ah, não, peraí que eu vou lá, vou ali do lado, aqui a uns 1.000 quilômetros do lado, fazer uma lente para ti, eu já volto. Quando tu voltar, tu não sabe nem se o cara tá vivo, se tu vai achar o cara de novo, né? Então é uma coisa muito delicada. Os caras pensaram, vou resolver o problema de visão dos índios. Eu vou fazer um óculos bem robusto, bem simples, só que esses óculos, a lente dele vai ser feita de plástico e vai ser oca. Assim, na hora que eu estiver na tribo lá, o cara tem problema de visão, eu boto esse óculos nele e quando ele estiver preenchido com um material transparente, tipo glicerina, se ficar reta a lente ali, aí não vai mudar nada na visão dele, ele vai ver como ele vê. Mas aí eu posso ir botando mais glicerina para as lentes ficarem assim, ó. E aí eu vou curar o problema de algumas pessoas. Por exemplo, o cara que tem hipermetropia. Ou presbiopia, vista cansada. Tem dificuldade para enxergar de perto. E aí eu posso ir regulando, botando mais glicerina e botar lá a plaquinha na hora. E aí, ficou bom? Ficou ruim? E eu regulo na hora o óculos do cara. A lente do cara eu vou regular na hora. Vou enchendo a lente na hora e curo o cara na hora. Terminou, ficou bom? Beleza. Tira a mangueirinha, dá um nozinho, o cara vai embora usando o óculos na hora. Que foi finalizado na hora. A lente de curvar, né? O raio da lente foi feito na hora. Ah não, mas é miopia, professor. Tu pega a seringa, puxa, puxa, puxa e faz o óculos ficar assim, ó. Com as bordas para dentro. E aí tu cura a miopia. Aí tu cura a miopia. Foda, né, cara? Tu fazer um óculos que tu enche com um material gosmento transparente qualquer e regula o óculos na hora, cara, lá no meio da Amazônia, sem recurso nenhum. Nessa mesma reportagem estava vendo uns caras que desenvolveram uma maneira de obturar não, de tirar a carne do dente dos caras sem a broca, porque a broca precisa de um equipamento grande, né, no meio da Amazônia, levar um equipamento daquele, né, onde é que está a energia para resolver o negócio, tem que, né, não dá, a estrutura fica grande. O cara percebeu que a papaína, uma coisa lá do mamão, certo? A papaína, ela digere carne, aquela maldita daquela substância. E aí tu pega o dente cariado do cara, bota um concentrado de papaína, deixa alguns minutos, depois tu raspa a cárie. Não precisa de broca. Sai limpinho, limpinho. Aí depois tu já bota a resina plástica, tal, epóxi, colou o dente do cara, zerou, sem nada de Aí tem gente que faz isso no churrasco, né? Pega o mamão verde, tira aquele líquidozinho branco do mamão verde e deixa aquilo embebido na carne. Aí a carne vai sendo pré-digerida pela papaína. Na hora que faz churrasco, o churrasco está desmanchando. Que bacana, né? Loucura, né? Mas o cara resolveu o problema de dentário dos caras do meio do mato, brasileiro, que inventou essa tecnologia vernácula do nosso país para resolver o problema de gente, e tem gente boa também, né, cara? Tu pensar na solução, não para ganhar dinheiro, porra, agora vou fazer um consultório dentário, atender a granfinada, não vou meter broca no dente do filho do granfino. Eles vão ganhar muito dinheiro. O cara, não, porra, eu vou usar isso para curar, e ainda vai lá e se doa, né? Ainda vai lá para tomar picada de bicho maluco para curar as pessoas. Pô, tem gente boa nesse mundo, meu Deus do céu. Ô galerinha, mas vamos voltar ao índio aqui. Esse tem óculos, tem óculos. Sacanagem. Ô galerinha, olha só. O índio feliz, eu fiz o olho só para tu enxergar o raiozinho entrando no olho dele. E aí olha só o que o cérebro dele vai avisar para ele. Olha ali o que o cérebro dele vai avisar para ele. A luz não anda em linha reta? Ele vai jurar que o peixe está mais no raso e numa posição diferente. E de tanto tacar o arpão, isso aqui é o arpão, de tanto ele tacar o arpão no lugar errado e de tanto passar fome, ele percebe que tem alguma coisa errada, pô. Eu estou vendo o peixe no lugar e eu taco o arpão exatamente onde eu estou vendo e não mato o peixe.
Logo, ele deve ter feito uma experiência, né, com uma pedrinha. Bota a pedrinha, taca o arpão, aparentemente o arpão bateu na pedrinha, quando ele bota a cara dentro d'água, ele vê que o arpão não bateu na pedrinha. Ele vê, na verdade, que a água está o iludindo. Ou seja, índio, ele não sabe o nome do fenômeno, mas ele manja de refração, e ele ensina para o filho dele: filho, ó, o peixe parece que está lá, mas não está, o safado, ele está mais embaixo. Então tu vê o peixe ali, mas tu tá com o arpão onde ele não está. E aí tu vai lá e consegue começar a matar o peixe, vai pegando a manha, né, dia após dia, e aí é por isso que todo índio hoje que vai pescar com arpão tem a manha de que, né, o peixe que ele está vendo não está onde ele está. Agora olha só, digo mais, hein? Olha que bonito, terra, atmosfera avacalhada, super exagerada, sol. E aí tu olha para o sol, nossa que lindo sol, e lá vem o raio de luz. Mas como ele estava e vai passar a se propagar ar vai sofrer uma pequena mudança de velocidade, vai reduzir. Essa é a normal que separa o vácuo do ar da atmosfera, tudo bem? E na hora que ele penetra, aproxima ou afasta a normal? Aproxima, porque se a velocidade diminui o ângulo, e lá está tu. Bateu no teu olho esse raio. O teu cérebro diz: a luz anda. Oh, olha ali, onde é que tu vê o sol? Ele não está ali. Tu olha o sol, ó, belo sol. Não, ele não está ali, está um pouco mais embaixo. Que loucura, cara. Tu vê, olha uma piscina, olha, ó, que piscina legal, eu não sei nadar, mas é rasinho. Não, estavas vendo o fundo muito mais em cima de onde ele estava. Talvez tu morra. Muitos já morreram assim. Muitos já morreram assim. Olha a piscina, não sabe nadar, mas é rasinha. Pula, não é rasinha. Morreu. Tu vê que loucura, cara. Refração mata. Não conhecer um pouquinho de refração mata, né? Então tem que ficar ligado. Nunca confiar na profundidade de uma piscina. Nunca. Aliás, faz hoje. Pega um copo, enche d'água e bota a colher, né, cara? Faz isso pra tu ver. Pega a colher e bota no copo transparente e olha pra tu ver se não vai parecer que ela tá nitidamente torta na hora que ela entra na água. Isso porque a luz que sai da colher dentro da água e vai sair da água, ela sofre um desvio e dá a sensação que a colher tá... Claro que eu fiz super exagerado. Ela já nem entortou fora d'água. Afinal, isso aqui tá normal já. Beleza? Mas é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar por que acontece, né? E tu vê, então peraí, se a gente sabe que a luz sofre um desvio ao mudar de meio de propagação, se a gente aprender a fazer um material curvo, de tal forma que a gente desvia a luz do tanto que é necessário, a gente pode produzir coisas mágicas, por exemplo, curar o problema de visão de algumas pessoas, ou fazer lentes que possam ou ampliar a visão de um certo objeto, ou ver lá no infinito com mais qualidade do que a olho nu. Então, a partir desses conhecimentos de refração, nós vamos começar a estudar as lentes. As lentes, por exemplo, as lentes que vocês usam nos óculos de vocês. Vamos entender como é que essas lentes funcionam. Quer ver? Olha só que bacana isso aqui, galerinha. Agora é que vai começar a ficar mágico, hein? Quando meus professores foram me falar de lentes, eles simplesmente falaram assim no começo: ó, lente. Tem as lentes de bordos finos, e tem as lentes de bordos grossos. Bordos finos e bordos grossos. Bordos finos tem 3 tipos: essa aqui e essa aqui que é do mal. Senhor, não estou entendendo essa tua lente aí. Primeiro, é lente esférica. Esférica. Por que esférica? Porque ela nasce da união de duas superfícies esféricas. Imagina que tens uma esfera de vidro bem bonita e tu cortou essa pontinha aqui, ó. Beleza? Essa calota esférica, beleza? Corta essa outra pontinha aqui e vou lá e solto essas duas pontinhas. Vai formar esse tipo de lente. Ou seja, tu está olhando ela de lado. Porque se tu fosse olhar ela assim de frente, tu veria ela redondinha. Porque foi uma calota esférica que eu cortei. Uma calotinha esférica. Certo? Isso aqui, por exemplo, pode ser uma lente de contato. Concorda comigo? Que encaixa no olho bonitinho. Pode representar uma lente de contato. Tu vê, tu está olhando ela de lado. Se tu fosse olhar ela de frente, seria redondinha. Tudo bem para vocês? Este desenho é o desenho de perfil da lente. Não é a lente olhada de frente, é a lente olhada de lado. O que é isso aqui? Ali, ó.
Não colei com o outro lado. Ficou um lado reto, no corte onde eu fiz na esfera, e o outro lado é a superfície esférica. Certo? O professor me contou, ó, tem lente de bordos grossos. A lente de bordos grossos são esses 3 tipos, ó. Ele ainda me disse, essa lente aqui, por exemplo, ela é chamada de biconvexa. Tu viu por que ela é biconvexa? Isso ele não falou, mas ele me mandou decorar. E eu não conseguia decorar. Aí em casa eu vi, peraí. Essa face olhada de fora para dentro, ela é convexa. Essa face olhada de fora para dentro, ela é convexa. Como é convexa? Convexa a gente chama de biconvexa. Essa face é o quê? Plana. E essa? Então o nome da lente é plano-convexa. Só que essa é do mal, como eu falei, porque uma face é côncava, a outra face é... Aí eu não sei se eu chamo de convexo côncavo ou côncavo convexa. Mas aí eu vou dar nome para as outras. Nome. Bicôncava, parabéns, bicôncava. E obrigado pela participação, que é o que mais me importa. Bicôncava. Com o cavô, ficou côncava. Cavô, côncava, bicôncava. Tudo bem? Essa aqui. Plano, deixa eu ver, cavô. Plano, côncava. Côncava. Tranquilinho, né, galera? Essa história de cavar é o bicho. Eu lembro que eu decorei no vestibular, não sabia, não via lógica naquilo. E o professor veio de falar do cava, um negocinho, cara, acabou. Essa aqui. Eu não sei se é côncavo convexo ou convexo côncava. Mas já que tem família, a família dos finos, a família dos grossos, a gente tira pelo sobrenome, pô. Tira pelo sobrenome. Vai. Côncava convexa curvida. Côncavo convexa. Convexa. O importante é isso, é tu ver que se as primas dela, o sobrenome é convexa, ela que faz parte da mesma família, bordo fininho, tá vendo? Só pode chamar côncavo convexa. Concorda comigo? É uma coisa de família, todo mundo tem sobrenome igual, acabou. E eu lembro que eu perguntei para ele, professor, mas e o nome? Falou, não sabia. O cara não sabia, pô. Então tu vê, pela família. Tem um nome, uma técnica bonita para tu dar o nome para elas, tá? Primeiro tu fala face de maior raio, depois tu fala face de menor raio. Só que, porra, aí até tu achar o raio e botar isso na tua cabeça é mais fácil tirar pela família. Essa aqui tu nunca vai errar o nome, nem essa. Essa tu nunca erra o nome, nem essa. Aí tu tira a feiosa pela família. Nome. Convexo, côncava. Côncava. Então tu vê, cara, a UFSC já pediu uma vez a nomenclatura. Eu acho uma puta de uma babaquice pedir a nomenclatura da lente, né? Como se souber a nomenclatura eu fosse saber mais física. É que teve mais trabalho, de repente, na leitura e tal, louvável isso. Mas tu sabe que eu gosto muito mais de pedir, às vezes, a parte técnica, a parte de cálculo, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes o cara quer só que tu saiba dar nome pra lente. As lentes, assim como os espelhos, podem ou aproximar ou afastar a luz. Vocês lembram que os espelhos podem ou aproximar ou afastar os raios de luz? Olha só, esse espelho aqui, por exemplo, é o espelho côncavo. E esse aqui, o convexo. Se eu pego dois raios de luz que chegam paralelos, eles vão ser refletidos. Chega paralelo, sai pelo foco. Concordas que o espelho côncavo aproximou os raios de luz? É um espelho convergente, né? Agora olha o espelho convexo. O raio que chega paralelo, só que o foco está lá dentro, né? Olha o que aconteceu com os raios de luz. Estavam paralelos e agora se afastaram ou se aproximaram? Então eu poderia dizer que o espelho convexo é divergente. Ele afasta os raios de luz. Convergir é aproximar, não é isso? Divergir é afastar. As lentes também. As lentes, algumas delas vão aproximar. É que eu não queria revelar o formato da lente, tá? Então aqui tem uma lente, ó. Eu não sei qual é a lente. Beleza? Eu não sei qual é a lente. As lentes, ou elas podem aproximar os raios de luz, e ela vai ser chamada convergente, ou a lente também, os raios chegam paralelos nela, e em vez de aproximar, ela afasta os raios de luz. Nesse caso, ela vai ser chamada divergente.
Primeiro eu vou te mostrar a decoreba idiota para tu decorar. Depois eu vou te mostrar o porquê que é assim. Te provar porquê que é assim. Gente fina. Uma pessoa que é gente fina. Aproxima ou afasta as pessoas. E o cara que é grosso? Tá sacramentado. Gente fina, cara. Quando o cara é gente fina, porra, dá o final de semana, porra, vamos na casa do fulano, vamos fazer um churrasquinho. Todo mundo quer se aproximar. Agora, se o cara é grosso, não interessa, pode morar numa mansão, pode ter um iate. Cara, vamos fazer um churrasquinho no meu iate ali na beira-mar. Te juro, já recebi esse tipo de convite. E a galera não vai. Porque o cara é mala. O cara tem um iate. E a galera não vai no churrasco do iate do cara porque o cara é mala. Então o cara que é grosso, a galera foge, se afasta. E assim são as lentes. As lentes de bordo fino, via de regra, aproximam a luz, são com 99% convergente. Tem a exceção, depois eu te mostro. Mas tu não vai precisar nem da exceção porque tu vai entender o porquê que ela é convergente. As lentes de bordos grossos, 99% dos casos, ela é divergente. Essa aí foi outra babaquice que eu criei na hora de estudar e que a galera geralmente gosta de decorar dessa maneira. Lembrando que a melhor decoreba para ti é aquela que tu criou. É a mnemotécnica que veio da tua história, tudo, do teu jeitinho criou a mnemotécnica, essa é que é a melhor. Só para tu ter uma noção, por exemplo, né? Sabe a técnica básica para gravar números gigantescos? Tem técnica, né? Porque o cérebro humano ele grava no máximo 6 números sem nenhuma regra. 6 números aleatórios. Se tu botar na tua cabeça 2, 3, 8, né? É uns 6 números no limite humano. O cérebro humano funciona de um jeito que mais que isso o cara esquece. Ah, pessoal, mas é aquele cara que decorou 100 dígitos do pi. Pois então, quando o cara quer decorar número, ele usa uma outra técnica. Ele cria na cabeça dele uma historinha e nessa historinha ele vai vinculando um nome a cada personagem. Asdrubal, aí ele enxerga na camisa do Botafogo do Asdrubal número 3, que é o primeiro número da sequência. Conheceu Jezebel no jogo, aí ele enxerga a camisa da Jezebel, era o número 7, então ele decorou 3, 7. E assim ele vai montando uma história com personagens, e em cada personagem ele bota um número fisicamente na cabeça ou do cara, e aí, para poder lembrar da sequência numérica, o cara vai lembrando da história na cabeça dele. E vai vendo os personagens, e através de cada personagem, ele vai tirando o número. E o cara treinou tanto essa técnica de memorização que ele consegue 100, 200 números. Às vezes ele fica 10, 15 anos com os números gravados na cabeça, 100 dígitos, vai lá e 10 anos depois lembra da historinha que ele criou. Né? Então tu vê, é um misto de técnica com um cérebro diferenciado, né? Um pouco de repente aí de genética envolvida, né? Mas tu vê que loucura, né, cara? O cara pensa que o cara é super inteligente, mas não. É um misto de técnica com esforço. E tu vê onde é que esse cara tá ganhando dinheiro? Programinha de TV. Meia boca, né? Pra tu ver, a inteligência do cara é limitada em algum aspecto. Mas olha que legal. Isso aqui foi outra coisa que eu só fui aprender depois de velho. Vamos pegar essa lente que é bem simples de analisar, ó. Galera, adivinha o que acontece com o raio de luz que vai do ar para o vidro, por exemplo, e chega com ângulo de incidência de 0? Concordam comigo? É porque a galera geralmente enxerga esse ângulo de 90, mas não é a reta normal, não estaria aqui? Nós acabamos de ver que o n de chegada vezes o seno de chegada é igual n de saída vezes o seno de saída. O n do ar é quanto? 1. Quanto é que é o ângulo de chegada? 0. N de saída eu duvido, sei lá, 1,5 vezes seno de R. Seno de 0, 0 vezes 1, 0. O 1,5 está multiplicando, passa 0 dividido por 1,5, 0. E quanto é que é o valor do ângulo para o seno dar 0? 0. Ou seja, tu nunca mais vai fazer isso. Porque quando o ângulo de incidência é 0, a única saída é o ângulo de refração ser 0. Ou seja, se tu for pescar, que nem o índio, com arpão, é muito divertido na verdade. É muito louco, cara. Tu arpoar o peixe ali, depois pegar o peixe sair arpoado no teu arpão, aquilo ali é muito legal, cara. Fiz isso 2 vezes na minha vida e me diverti muito. Outra, não é uma pesca predatória, o cara vai lá, passa uma rede e tira 12 quilos. Uma vez eu fiz isso, fui pequeno.
umas tilápia lá na beira da lagoa de casa, passei uma rede lá e tirei 12 quilos de tilápia. Fiquei comendo, acho que 6 meses de tilápia, minha mãe queria me matar, né? Porque, pô, matou o bicho, vai ter que comer, na casa era assim, né? Não vai matar para jogar fora. E aí, botei para congelar os 12 quilos de tilápia, fiquei comendo tilápia, quase virei uma tilápia. Então, na verdade, tu vê, né? É muito mais gostoso tu coar pãozinho, que não é predatório, até tu matar um peixe, meu querido, vai dar 3, 4 horas da madrugada, tu vai estar na canoa ali, até tu pegar um peixe dormindo ali, conseguir arpoar ele, vai dar um monte de risada e vai ser divertido. Mas se tu estiver olhando o peixe bem de cima, ele vai estar ali mesmo. Então, se tu estiver olhando o peixe bem de cima, pode arpoar onde tu está vendo. O problema é quando tu está vendo de um certo ângulo, tudo bem? Ou seja, sol em zênite, certo? Solstício de verão no Equador, tu está ali meio-dia. Opa, então o sol está ali. Né? Porque aí a luz solar está chegando na atmosfera perpendicularmente a ela, né? Ângulo de incidência é 0, ângulo de refração é 0. E aí então a luz passa reto. Não quer dizer que ela não esteja diminuindo de velocidade. É só porque na verdade essa mudança de velocidade não se apresenta. Galerinha, tu entendeu por que a luz entrou ali em linha reta? Bom. Agora o detalhe é o seguinte, ó, o bacana seria eu ampliar essa situação aqui para a galera perceber que essa lente, que no caso é de bordos finos, para a gente ver o que vai acontecer com os raios. Sacou por que não desviou? Então beleza. Isso aqui tu nunca mais vai fazer, foi só para te provar que a lei funciona, inclusive, quando o ângulo é 0. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vou ampliar essa situação aqui, ó. Reta normal, tudo bem para vocês? Aqui tem um mini plano, né? Reta normal a superfície que separa o vidro do ar. Quando a luz vai do vidro para o ar, a velocidade? Do vidro para o ar, a velocidade? Quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Passa reto, vai para cima ou vai para baixo? Vai para baixo para o ângulo poder aumentar, né? Porque se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Vamos fazer essa situação aqui, ó. Tava curvo assim, né? Aqui chega o raio. Onde é que está a reta normal? Passar reto seria isso aqui, né? Mas já que vai do vidro a velocidade, e ao aumentar a velocidade, o ângulo, para o ângulo aumentar, já que aqui está a reta normal, eu tenho que ir para lá. Olha o que aconteceu com os raios. Se aproximaram, mostrando que a lente que tem a curvatura desse jeito, a tendência dela é aproximar os raios de luz. Lente de bordos finos, convergentes são. Mas cuidado, eu usei o exemplo clássico, né? Tu concorda que as lentes que a gente usa na nossa vida estão imersas no ar? E geralmente elas são feitas de um material que não pode ser vácuo, né? Tem que ser alguma coisa a mais que o ar, já que a velocidade da luz no ar é praticamente igual a do vácuo. Concordam? E geralmente o que é feito as lentes? Vidro ou polímeros que tem um índice de refração maior que o do ar. Mas imagina o contrário. Imagina que eu pego um ambiente de ar e faço um ambiente de vidro e faço uma lente de ar. Eu tenho direito, não tenho? Quando o professor falou isso, eu comecei a rir da cara dele. Faz uma lente de ar aí, eu quero ver. E aí ele afacalhou comigo. Ele fez assim, ó, faço? Claro que eu faço. Ele pegou um bloco de vidro e tirou o vidro dali de dentro. Aí eu, realmente. Beleza, valeu, professor. Me puxou já assim. Beleza? Então, na verdade, galerinha, ó, agora o que é isso aqui? Vidro. E o que é isso aqui? Ar. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação nova agora? Acontece o oposto. Pois então, aliás, posso pegar essa lente plano-convexa para ficar mais fácil, que aí na face plana a luz passa reto, uma coisa a menos para eu analisar. Beleza? Então, observem agora, isso aqui é vidro e ali é ar. O aluno bem cri-cri, ele poderia dizer como é que tu tirou o ar dali de dentro. Né? Estava tudo fechado com vidro. Esse cara é muito chato, né? Na verdade, o cara pode simplesmente pegar um blocão de vidro, usinar metade da lente no inoto e colar os blocões de vidro depois, beleza? Certo? E a colagem foi tão perfeita que tu nem percebe, mas tá ali, ó. Incrível, né? Ô galerinha, olha só. A luz chegou paralela, 2 raios de luz, ó, e ao entrar nessa face plana passa reto, já vimos por quê. Mas na hora que a luz agora que está no ar vai passar pro... A velocidade vai no
no ar é mais rápido, lembra? No vidro dá uma diminuída. Então aqui está a reta normal, aqui está a reta. Para a velocidade diminuir, o ângulo tem que diminuir. Isso seria passar reto. Para o ângulo diminuir, a luz tem que subir, se aproximar da normal. Ó, uma lente de bordos finos divergindo. Isso é uma raridade. É uma raridade ter uma lente feita de material cujo índice de refração é menor do que o meio que a envolve. Um exemplo bizarro seria isso, né? Um bloco de vidro com uma bolha de ar dentro. Aquela bolha de ar vai ser como uma lente de ar. E aí, só nessas exceções bizarras, que exceção? De o N da lente ser menor que o N do ambiente, porque via de regra nossas lentes são de vidro e estão imersas no ar. Ou as lentes dos satélites são de vidro ou polímeros e estão imersas no vácuo. É exceção bizarra tu ter uma lente do material de N menor do que o meio dela. Comigo aconteceu, como eu morava naquela lagoa que eu acabei de comentar. Então, boa parte do ano, quando tinha uma temperatura razoável, e se a mãe não tivesse acorrentado o cara em casa, o cara ia para a lagoa. Ficava 100 metros da minha casa, eu estava sempre na lagoa. E aí tu vê que legal, e não tinha recurso de máscara de mergulho, essas coisas, né? Então era na unha mesmo. E aí o que aconteceu um dia, de tanto mergulhar, de tanto brincar, um dia eu soltei bolhas e uma das bolhas se prendeu no meu olho. Eu fiquei encantado. Na hora que a bolha, soltei a bolha prendeu no meu olho, meu Deus, estou enxergando tudo. Uou! Aí eu pronto, né, cara, como é que era a minha nova forma de mergulhar? Eu ia lá para a lagoa o dia que a água estava cristalina, botava a mão aqui bem firme, eu fui desenvolvendo uma técnica, e enchia de bolha. Enchia de bolha e saía lá, meu Deus, os bichinhos, os peixinhos, vendo na minha máscara de bolha. Tu vê que legal, né? Eu não percebia que era uma lente que estava se formando. E quando eu botava bem pouco ar, dava uma ampliada, dependendo do formato que a bolha ficava. Olha que legal, certo? Então, é uma coisa que eu não entendi o que estava acontecendo, né? Mas, por acaso, acabei interagindo com uma lente de ar imersa na água. Concordam comigo? Uma lente de ar imersa na água, certo? Então, era essa situação exceção. Então, cuidado. Via de regra, lente de bordos finos. Convergente. Não é isso? Lente de bordos grossos. Usa o macete do gente fina e do grosso. Beleza? Porém, se for exceção, o que é exceção? A lente ser feita de um material cujo N menor do que o meio que a envolve. Muda tudo. Só isso. Estamos combinados? E outra coisa legal, já que agora tu sabe que se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. Tu fazendo o desenho, tu mata a charada. Vamos usinar diferente a nossa lente agora. Bordos grossos, olha lá, a luz penetrou, não desviou, a luz penetrou e não desviou. Olha só onde é que está a superfície. Tu consegue visualizar a reta normal? Isso, garoto. Eu tinha dificuldade de visualizar a reta normal. Eu fazia as retas e depois eu me tocava porque ela não estava perpendicular à superfície. Visualiza a reta normal, vamos ver. Beleza, aqui está o plano, né? E tem que cortar assim, né? Perpendicularmente, não é isso? A luz está onde? No ar, né? E aqui tudo é vidro, não é isso? Já que ela vai do ar para o vidro, a velocidade diminui. O ângulo diminui, aproxima da normal. O ângulo diminui, aproxima da normal. Ó a exceção. Bordos grossos, geralmente é divergente. Mas se for uma lente feita de ar imersa, é exceção. Bordos grossos podem convergir. Bordos grossos podem convergir, mas não é o normal. O clássico é diferente. Olha só como é que é o clássico. O clássico é tu ter uma lente de vidro imersa no ar. Vamos fazer quantos raios para testar a convergência? Só 2, para não perder tempo. Por que não desviou? Porque o ângulo de incidência é 0. Reta normal, visualiza. Isso, faz com a mãozinha que eu já consigo. Mãozinha da reta normal. Beleza, fez com o dedinho ali, beleza, tranquilo. A luz está no vidro, vai para o ar, a velocidade aumenta, o ângulo tem que aumentar, tem que fugir da normal. Se passar reto, não mudou. Se vai para baixo, o ângulo diminui. Passa reto, não mudou. A velocidade vai aumentar do vidro para o ar, o ângulo tem que aumentar.
Esse é o caso clássico, uma lente de bordos sendo divergente. Então, primeira coisa que a gente viu, que o ser humano aprendeu a dobrar, a esculpir a superfície de materiais transparentes para dobrar a luz o quanto ele quisesse e com isso conseguir fazer instrumentos mágicos até. Então, qual é o fenômeno físico que rege o comportamento das lentes? Qual é o fenômeno físico da aula de hoje? A refração. O que é a refração? É quando a luz, ao mudar de meio de propagação, sofre um desvio. Esse desvio tem origem na sua mudança de velocidade. Primeira lei da refração. Raio refratado e reta são, tá bonito. Segunda lei, N de chegada vezes seno é igual ao N vezes o seno. E o que é o N? Índice de refração, que é C sobre V. O que é C? Velocidade da luz no vácuo. Cuidado, quanto maior o N, né, menor a velocidade, concorda comigo? Mais refringente é o material. Então tu vê, cara, né? Foi bastante coisa que a gente já fez. Mas o que eu fico feliz é que eu pude provar para vocês, de acordo com a refração, por que o formato da lente mostra o seu comportamento. Agora, olha só. Sim, tem um tempo. Olha só, passo final para a aula de hoje, hein? Último detalhezinho.